Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês estejam muito bem, espero que estejam se cuidando. Meu nome é Rodrigo, sou professor de Sociologia e de Filosofia aqui no estado do Tocantins. Leciono as disciplinas de Sociologia e Filosofia no ensino médio e hoje estamos aqui em nome especificamente da Sociologia. Espero que vocês aproveitem a aula e espero que assumam a situação dessa maneira remota. Um grande abraço, aproveitem bastante. Olha só, hoje a gente vai tratar sobre uma questão específica do Enem 2018. Eu vou colocar aqui na tela para vocês e a gente vai debater um pouquinho dessa situação, tá bom? Olha só, questão 64, Enem 2018. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência, dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, etc. Também para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. Pessoal, o importante da gente tentar entender essas questões é tratar especificamente sobre o objeto de estudo da sociologia. Como você bem já sabe, o objeto de estudo da sociologia se refere às relações sociais. Aí você me pergunta, professor, quais tipos de relações sociais? Ora, eu respondo, todos os tipos de relações sociais, as relações sociais na família, na igreja, no shopping, no trabalho, todas essas relações sociais são objeto de estudo da sociologia. Eu costumo fazer essa analogia na aula. Imagine a seguinte situação: você deve pilotar um avião. A partir do momento que você nasce, é te dado um avião e você deve estipular de maneira correta esse seu voo sobre a sociedade. Você lembre-se, desde o momento que você nasce até o momento que você morre, nesse intervalo de tempo a gente estabelece relações sociais. Então, não estamos isolados do mundo. E essas relações sociais, se você já percebeu, muitas vezes elas são harmoniosas, entretanto, muitas vezes também são relações conflituosas. Vamos tentar entender. Estamos no nosso avião, pilotando o nosso avião, e às vezes, por sermos ainda inseguros, imaturos, muito novos, a gente precisa de um suporte, de um apoio, né? Então temos na sociologia o chamado processo de socialização. E esse processo de socialização, ele se estabelece, num primeiro momento, na família. Então são os pais ou responsáveis que devem estabelecer uma rota segura. Quando você estiver direcionando numa direção contrária, de uma direção errada dentro das relações sociais, são os pais ou os responsáveis que são, no primeiro momento, aqueles sujeitos que estabelecem as regras, que estabelecem um modo como você deve pilotar seguramente o seu avião. Aqui na questão, a gente tem uma relação específica de um contexto social específico tratado pela escravidão. Ora, você já deve ter estudado que o Brasil passou por quase 400 anos de escravidão e as relações nesses contextos eram extremamente conflituosas para alguns e benéficas para outros, né? Imaginemos a seguinte situação. Para ilustrar e talvez tentar ajudá-lo a responder essa questão do Enem de 2018, a gente pode trazer um importante sociólogo brasileiro que é um sujeito chamado Gilberto Freire. Olha só, Gilberto Freire tem a sua obra-prima chamada Casagrande e Senzala. E ele vai trazer nesse livro, nessa obra, fundamentalmente, questões envolvendo essa miscigenação, essa mistura de raças, né? Então o Gilberto Freire traz os indígenas, traz os negros africanos escravizados da África e traz a figura dos portugueses europeus. E é essa junção específica que faz, para o Gilberto Freire, o Brasil ser um país original, justamente por conta da miscigenação. Tem uma frase fundamental do livro que o Gilberto Freire nos possibilita analisar essa relação entre essas três raças, né? Entenda, quando eu falo raças, esse termo raças, ele era possibilitado até o comecinho do século XX. Usualmente, hoje, século XXI, a gente não utiliza mais esse conceito de raça porque entendemos que, biologicamente, apenas uma raça que existe no mundo, né? A raça humana. Entretanto,
tratar apenas uma raça biologicamente aceita não invalida a luta racial, a luta de qualquer tipo de minoria étnica ou tudo mais, tá? Então entendam isso também. Voltando à questão, a gente tem o Gilberto Freire trazendo essa concepção, essa miscigenação de raças, e ele está dizendo assim, olha, é isso que faz o Brasil ser original, é isso que faz o Brasil ser um país diferente, miscigenado. Entendam, o Gilberto Freire está escrevendo isso em 1933. Ah, mas você deve saber o que aconteceu em 1933 na Alemanha, não é? Na Alemanha, em 1933, começa a emergir a figura do Hitler. Ele toma o poder na Alemanha, e ele tem uma visão completamente diferente. Você já estudou em história, você sabe que na Alemanha nazista, a teoria que estava em voga era a teoria da raça ariana, da raça superior. Então, perceba, Hitler na Alemanha tomando o poder com essa noção de raça superior e Gilberto Freire aqui no Brasil dizendo que o Brasil era um país original, o Brasil era um país especificamente com potencial para se transformar numa excelente nação a partir da mistura de raças e não da raça pura. Percebe? Às vezes a gente dá muita atenção para teorias vindas de fora e aqui no Brasil a gente tem uma teoria fantástica do Gilberto Freire. Entendam, claro, Gilberto Freire será muito criticado pela sua obra. Muitos dirão que ele romantizou a escravidão. Algumas críticas a gente até entende, entretanto, o poder da obra é justamente analisar as relações íntimas entre essas raças, entre os indígenas, entre os negros e entre os portugueses. Eram relações muito próximas, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, os senhores de escravo tratavam muito mais intimamente essas relações do que nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a gente percebe que a escravidão se deu de outra maneira, claro, com todos os malefícios produzidos lá, tanto lá quanto aqui, entretanto, essas relações eram muito mais distantes, eram legalmente separadas, né? Tanto é que a gente tem a segregação racial lá instituída por lei. Aqui no Brasil não teve essa lei específica de segregação. Entretanto, o preconceito, a violência, tudo isso existiu e o Gilberto Freire não se afasta disso. Ele não nega isso, né? Mas, mesmo assim, houveram muitas críticas em relação a ele. Então, perceba o ambiente. Estamos num período de escravidão, estamos, entretanto, com relações muito próximas, muito íntimas, e a questão traz justamente isso para a gente. Vamos olhar agora as alternativas que o Enem trouxe a partir dessa questão. Olha só, primeiro a afirmação, não é? A prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto representava um ou uma. Alternativa A, expressão do valor das festividades da população pobre. B, ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. C, estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa. D, elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano. E instrumento para minimizar o sentimento de amparo social. Eu vou voltar aqui para a gente debater especificamente o texto que está trazendo, o texto motivador que está trazendo a questão. Olha só, está falando sobre outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. Então, perceba, o texto traz para a gente não uma relação de conflito, não uma relação específica de revolta, por exemplo. Ele não traz noções de rebeldia ou outros aspectos relacionados a isso, e tudo isso acontecia, claro, durante o contexto escravocrata. Entretanto, o texto específico ele traz para a gente uma especificidade de crenças e tradições. Né? Então a gente tem que analisar essa questão por essa via, por esse aspecto de crenças e tradições. Algumas alternativas elas vão trazer para a gente, talvez justamente para tentar nos induzir ao erro, de anotá-la se a gente estiver um pouco mais disperso, se a gente não estiver totalmente concentrado. Olha só, por que a gente descarta a alternativa A? Expressão do valor das festividades da população pobre. Perceba,
população pobre é algo muito genérico, não é? O texto está trazendo especificamente uma tradição, uma crença dos negros africanos. Então a gente, quando parte dessa percepção, dessa alternativa da população pobre, estaria generalizando tudo isso. Então, o que a gente faz com a alternativa A? A gente joga fora a alternativa A, tá bom? Alternativa B. Ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. Não. Se a gente entender especificamente do que se trata a questão, a gente vai ver que é uma ferramenta, é um objeto específico de tradições e crenças. Então não era uma ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado, tá bom? Então, claro, o que você vai fazer quando lê essa alternativa, você vai jogar fora essa alternativa, não fique com ela, não fique gastando neurônios a partir de alternativas que não te sirvam. Isso é uma boa dica. Alternativa C, estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa. Pessoal, olha só, a questão ela não traz nada específico sobre essa relação entre monarquia portuguesa e a colônia, não é? Ela te dá uma percepção das tradições e crenças apenas. Então, claro, quando você se deparar com essa alternativa, jogue-a fora também. Alternativa D, elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano. Claro, a gente sabe que teve tudo isso também nessas relações específicas no período de escravidão aqui no Brasil, né? Até antes, né? Você sabe que com a chegada dos portugueses também vieram os jesuítas, também vieram essas questões de conversão ao catolicismo. Entretanto, o texto motivador da questão não traz nada especificamente sobre essa tentativa de conversão. Claro, o que você fará? Você jogará fora essa alternativa. E o que nos resta é a alternativa E, de escola, instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. Olha, ela casa muito bem com o texto, ela possibilita com que a gente entenda para que serviam as bolsas de mandinga e, especificamente, quando ela trata sobre essas questões aqui, ó, a insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção. Então, você percebeu que as bolsas de mandinga, elas serviriam como uma espécie de amuleto de proteção para tentar minimizar o sentimento de desamparo social. Espero que você tenha compreendido, espero que tenha aproveitado bastante essa concepção, essa nossa aula, e espero que vocês estejam firmes para prestar os seus vestibulares, Enem e qualquer outro vestibular, e contem sempre com o apoio da Sociologia para isso. Um abraço a todos e todas, fiquem muito bem e se preparem bastante.